dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizado em mais um Bolêmicos aqui no Peru Estúdio, esse lugar gostoso que sempre nos recebe. Por favor, não deixe de nos seguir nas redes sociais, @canal Bolêmicos. Estamos no Instagram, no TikTok, enfim, em todo lugar, no YouTube. A gente conta com o seu apoio, segue aqui a gente, segue o Peru Estúdio também, para a gente dar uma moral aí pro nosso trabalho, tá bom? E hoje nós temos um convidado aqui ilustre, é uma honra ter o nosso professor, doutor Eduardo Rocha. Obrigado, professor, por comparecer aqui. É uma satisfação, uma honra, um prazer indescritível tê-lo aqui conosco, principalmente do meu lado, que sou um grande fã. Obrigado, Diego, pelo convite. Obrigado, Brisa. Obrigado, José. Obrigado ao Bolêmicos aí pelo convite. E vamos discutir futebol, que é o nosso negócio, né? Bora. Você vê que ele agradeceu o Brisa, agradeceu o José, mas não agradeceu o Leandro. Chupa, Leandro, seu trouxa, que tá despedido. Leandro, você tem que vir aqui, né? Não. A mesa só tem 4 lugares. Saiu mais fraco pro nosso convidado. Na verdade. Brizola. Um abração, Leandro. Brizola, bem-vindo, viu? Obrigado, Diegão. Obrigado, professor. Obrigado, José. Valeu. E mais uma vez estamos aqui. E assim, um dos temas aqui o Diegão vai comentar, mas eu queria saber, professor, na faculdade, qual que era o seu ídolo do aluno? Ídolo, aluno? É. Ídolo, aluno? Aluno ídolo. Aluno ídolo, Não tem aluno ídolo, é tudo cabaço na Não, faculdade. Alguém que se Eu quero saber, destacava, alguém que nem o Diegão. Eu queria saber o contrário. Quem era o aluno cabaço? E se tá nessa mesa aqui? É lógico que tá. Deve ser. Se você me perguntasse isso há 10 anos, era mais fácil de responder. Não lembra mais hoje. Já passou, né? Já É uma passou. honra, assim. É uma satisfação, eu não tenho o que falar. Você é um dos nossos mentores, enfim. O nosso mentor, nosso é o mentor. principal. José Rodolfo, bem-vindo, José Rodolfo. Muito é uma obrigado. honra você estar substituindo o Leandro. Ele Chupa. subiu o patamar. O programa tá mais inclusivo, com Rolou, você representando a raça rolou. afro. É muito bom, viu? Obrigado, Semana, viu, hein? José? Boa noite, Diego. Pessoal de casa É aí. homenagem ao Dia da Consciência Negra, foi Né? recentemente, né? Muito obrigado pelo De nada, convite. é uma Estamos honra. aí para discutir os temas do futebol brasileiro e internacional. Eu queria ver com o Ezra o que faz um ídolo. O que um ídolo faz? Ficou uma bosta essa pergunta. Foi o Leandro que definiu essa pergunta. Por Essa isso que ele foi pauta? demitido, né? O que faz um ídolo? A enchilagem, né? Vai se tornar um ídolo. Exatamente. Né? O que faz o meu ídolo é o professor Eduardo. Então é uma honra, é um prazer. Mas eu queria começar passando a palavra para ele. O que representa? Você é um linguista, é um estudioso. Eu quero saber de você, que você explique pra gente, na sua opinião, o que é a idolatria no futebol e se esse conceito foi se transformando com o tempo. Bom, eu particularmente não gosto dessa idolatria, né? Eu me lembro de uma entrevista que eu li do Marcelo Rios, tenista Marcelo Rios, chileno, chileno, né? final com Que o fininho ele não dava pan-americano. autógrafo, né? E ele falava que era o ato de dar autógrafo era uma humilhação, isso, né? E que as pessoas deviam ter amor próprio e não pediam um autógrafo, né? Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu comecei a olhar o esporte diferente depois de ler essa entrevista dele. E essa coisa da idolatria, eu acho que é um pouco disso, assim, né? De ego, de... Claro, no futebol isso faz parte, nos personagens ali, nos atores, as estrelas, né? Mas essa relação de idolatria não me agrada muito, para ser sincero, assim, né? Principalmente quando isso sobe a cabeça de determinadas pessoas, né? Eu acho que acaba estragando as relações humanas ali dentro do futebol, né? E a gente vê isso, né? A gente sabe quem... Né? Trabalhando como jornalista, cheguei a ver isso, né? Tinha jogador que era impossível você chegar perto dele porque ele se achava, né? E tinha jogador que se achava que era estrela e era a pessoa mais gente boa do mundo, né? Era um ser humano normal, assim. Então eu acho que essa relação ela acaba às vezes estragando, né? Dentro do futebol. Mas é necessário para se ter as estrelas. Mas daí você vai falar dos ídolos, o cara que começa a se destacar, vai ganhar muito e tal. E aí vira um abismo, né? Vira um abismo de... Aí a gente começa a perder identificação. É mais ou menos o que tá na seleção brasileira hoje, né? Você tem um monte de gente ali que começou a virar ídolo e começou a se distanciar
Da própria pátria, Da própria né? pátria. ali, Mas né? a grande questão, você comentou do Marcelo Rios, que você admirava essa explicação dele de não dar autógrafo. Sim. Você ficando famoso, você não vai dar autógrafo pros nossos telespectadores, então. Não, eu Do vou contar essa canal história do Moleno, Marcelo certo. Rios. Certo. Mas, assim, não, realmente, professor. Tem esse lado, né, que a pessoa acaba subindo o ego, mas, enfim, tem o futebol, mas um dos maiores ídolos, acho que do Brasil, enfim, que é o Ayrton Senna, né, ele era um cara, assim, a princípio super humilde, né, dava entrevista, conversava com todo mundo na rua. Mas vem cá, mas o, Ele já recusou dar autógrafo para o Felipe Massa. O Ayrton não pôde explicar esse Isso, lado, né? Só exatamente. tomar a história. Então, Mas já que a gente emendou essa questão, e você citou Ayrton Senna, vem uma questão. É polêmica, hein? sim, sempre. Você O acha- canal é Exatamente. Você acha que essa idolatria pro Senna, ela existe hoje, justamente pelo fato dele ter morrido? Você acha que se o Senna tivesse vivo hoje, ele seria essa lenda que ele foi? Ou ele iria estar nesse, esse bolsonarista, esse lulista, Não, esse não sei o quê? E vamos começar, porque disso eu vou perguntar até depois, essa questão do lado humano e do lado esportista Sim. se mistura. O mas que a sua você pergunta acha? é boa. Eu acho que poderia mudar essa questão da idolatria. Porque justamente. Morreu Enfim, como herói. Tem um ditado que diz, isso. morra como herói ou viva o suficiente pra se tornar vilão. Porque, enfim, ele se aposenta e talvez vira uma outra pessoa, enfim, talvez faz merda na mídia, pode acontecer. Realmente ele morreu, até porque foi dos últimos campeões, né, na Fórmula 1, e não teve outro, teve o Massa, que fez Não, seu o Massa papel. não ganhou, tá Não tentando ganhou. na Tá fazendo justiça. um papel, assim, O legal. O Piquet, você pode comparar com o Piquet, que é uma figura extremamente controversa então, hoje isso, por posicionamentos controversos. Rude, então é isso, enfim, na mídia. Eu acho que, justamente, pela questão dele ter falecido, ele virou esse ídolo. Eu acho que foi muito disso. Herói mesmo. e ídolo isso. tem diferença? Herói e ídolo? Anda lado a lado, né? Acho que. É que herói é muito mais pesado, assim, né? Herói é. Tá. Acho que, sim, herói é salva-vidas, um bombeiro, acho que é herói. Que bonito. Né? Um Até um hipócrita abraço mesmo, pros né? bombeiros. Não, Nossa, mas é pareceu, verdade. pareceu um episódio do The Boys, sabe? Você, o Capitão Pátria, você é o verdadeiro herói Agora, lá com o o menino. ídolo era passageiro, né? Enfim, acho que é muito Eu disso. gostei, Brisa. Mas, Eu também gostei, né? Os bombeiros, Você assim, acorda salvando cedo, vida, pega né? ônibus todo dia, bonito, É, bonito, eu acorda- gostei. Mas hoje você tem um ídolo assim no meio do futebol ou esportivo, não precisa ser o futebol especificamente. Tenho, né? Enfim, falando do tênis, eu gosto muito do Nadal, acho que até se aposentou, né? Seu Era ídolo é o Nadal. Nadal. Seu ídolo é o Nadal. Ele falou Não, do tênis, no esporte, falando. Você se no deixa- futebol hoje, por exemplo, no São Paulo, hoje eu acho o Luciano o ídolo. Gostei do Luciano. Você só piorou. Pra mim é mais absurdo. O cara gostou foi do Nadal Ô, e Nadal, passou pô, pra falar pro Luciano. Do futebol, então, e do tênis. Não, Quantas Nadal. partidas do Nadal você assistiu inteira? Assisti umas Duas. 10 esse ano. Caralho, esse ano? Esse ano. Você é fã do Nadal por 10 Eu sou jogos não, de tênis. mas ele falou que assistiu esse ano. Ele pode ter assistido então outros tá bom. anos também. Tá. Cara, eu sou fã de tênis, eu gosto de tênis. Entendi. Entendeu? Mas, enfim. E você, José? Meu ídolo hoje? Não, eu quero saber essa questão primeiro do que torna um ídolo. O que é ser um ídolo pra você e se você tem algum? Ó, a gente colocar o Cristiano Ronaldo aí em Tá. destaque, é um ídolo pra muita gente. Talvez até pro Edu, embora eu não tenha falado Eu ainda. acho que é talvez um falar do meu seja. conjunto de coisas, né, que faz uma pessoa, um esportista, se tornar um ídolo, né? Falando especificamente de futebol, acho que o tempo de casa que ele tem no mesmo time, títulos que ele possa ganhar, né, nesse time, eu acho que isso é um conjunto de coisas, né? Não é uma coisa específica, não é só dar uma voadora na bandeirinha na Neoquímica Arena, que nem o E seu tomar um ídolo cartão Luciano amarelo. fez. Não, o cara mostra raça Né? pelo time, mostra raça no jogo. Você vê a Luciano. carência do torcedor São Paulo. Nem, Mas a carência do futebol. mas nem no detalha geral. muito que eu fico triste com esse eu acho papo. assim, Deixa o José continuar. Eu acho que o meu último ídolo, assim, é o Ceni, cara. Assim, falando como São Paulino, é o Ceni. Não tem... Hoje em dia eu não vejo. Talvez eu seja uma pessoa muito saudosista. Que também conta 90, bastante. Sim, conta né? muito. Hoje, Você acha que é- hoje eu não consigo, quando alguém assim da nossa geração, vamos dizer assim, fala que sei lá, o Calera é o ídolo, o Um Lucas. político. Não, tô falando de São Paulo, Tá no bom. caso.
Nossa, eu político. Gente, Casares. isso. Tem gente que acha um Casares ídolo. Então você acha que idolatria é coisa de gente jovem? Velho não tem ídolos novos. Eu não tenho. Não, mas eu quero saber na sociedade em tenho. geral, eu quero a sua Não, análise social. eu acho que tem, mas eu não. Hoje em dia eu não tenho. Eu acho que não olho assim e falo, ó, essa pessoa é meu ídolo. Agora eu vou... Eu, como sou uma pessoa totalmente contraditória, comecei falando, desconstruindo o conceito de Aí você ídolo, vai né? pegar o autógrafo do seu ídolo. eu vou falar do Peguei meu o- ídolo eu agora, peguei né? o autógrafo do meu ídolo. Eu queria, inclusive, se ele estiver ouvindo o programa, né? Que o Coitada, Polêmicos tem provavelmente não. uma grande audiência aí. Deve ser uma pessoa ocupada. Eu quero que isso chegue nele, que eu tô à procura dele, que eu queria muito tirar uma fotografia do Meu lado Deus. dele, dar um abraço nele, que é o Serginho Chulapa. Serginho Nossa, Chulapa. O Serginho Chulapa me fez ser São A Paulino. chance de levar um soco também é grande. Mas você ia pedir... Isso é Mas vem polêmico, cá, hein? mas Isso é vem- mas vem polêmico. cá, mas vem cá, a questão. Você vai ver o Serginho Chulapa, mas você vai pedir autógrafo dele? Ah, eu peço pra ele. Falo, Que cara eu de conto essa pau, história né? pra ele. Falo, ó, eu sou São Paulino por causa não do seu. peço Cara, autógrafo, é que mas ele só pra não, você. ele não sobe, eu acho que não sobe mais aqui pra cidade de São Paulo, mas, Mas teve eu tô em Santos toda semana. boa. Mas o que, Vamos que, lá. ele, o que, que Você ele vai fez? tirar uma foto com ele e mandar pra gente Mas o que, postar. que ele fez pra ser seu ídolo? Eu sou. Tapioca. O que ele fez? Gols. Não, mas tá, mas não é só Pariu, títulos. viu? Começou, então, aí, Títulos, você contou, gols. Me lembro que eu. Você formou esse cara em jornalismo? Você é culpado. Mas Brisa, eu adoro suas respostas. Elas são fogem sempre Da obviedade. do senso comum. Então, o que, que ele fez? O que, que ele fez? Fora O que ele gols, fez? então. Eu lembro que, me tornei efetivamente São Paulino com 10 anos de idade. Tem uma foto, tudo para comprovar. Eu sou por causa do meu padrinho. Meu pai era São Paulino, mas meu padrinho, que fez todo o marketing ali, me comprou um uniforme quando o São Paulo foi campeão, em 1980. E o meu padrinho me levou, primeira vez no Morumbi, né? No nosso estádio sagrado lá, né? E ele falou assim, ó, domingo que vem a gente vai no Morumbi. Eu falei pra ele, mas no domingo que vem o Serginho não vai jogar. Ele falou, então a gente vai no outro. E a gente foi no outro. E eu só fui por causa do Serginho. E Com na 10 época que o anos? Serginho jogava com o Zé Sérgio, que era o meu outro ídolo da época, né? Mas o Serginho, pra mim, ele era um deus, assim, quando... Uma criança de 10 anos entrando no Então, estádio, vendo ali, sentado na geral ali, vendo aquele cara enorme ali, responsável por fazer o time te dar alegria, nossa, foi de arrepiar. Eu queria encontrar o Serginho pra falar isso pra ele. Serginho, uma hora eu vou baixar aí em Santos, eu vou te achar e vou contar isso pra você. Então, porque essa percepção com 10 anos, né? Pô, realmente é engraçado. Eu tenho 55 hoje, eu cultivo essa história até hoje. Então, porque... Por curiosidade, torcia pra algum time antes dos 10 anos? Não. Agora, Eu lembro de ver o Pelé, desculpa, Imagina. eu lembro de ver o último jogo do Pelé. E eu lembro que meu pai parou de frente à televisão assim, falando: esse cara é o Pelé, o melhor jogador do mundo, ele tá parando de jogar. Aí eu parei pra ver assim, né? Mas não tinha uma ideia ainda de se eu podia torcer pra alguém ainda. Ali eu tinha acho que 5 anos quando o Pelé parou, né? Agora é o momento polêmico. Agora eu quero tirar você da zona de conforto. Vamos lá. Uma coisa que a gente tem é que antigamente não tinha tanto, porque a gente tinha menos acesso às informações dos meios de comunicação. Hoje é um grande Big Brother. A gente sabe do cara que deu um peido e publicou na internet. Sai na estatística. Isso. Mas o Serginho Chulapa, pegando ele como exemplo, é um cara de atitudes controversas. Né? A gente não precisa dar muitos detalhes. Aí eu quero saber, começando pelo Edu, depois passando pro Brisa, se não interrompeu o Edu, eu agradeço. E depois o nosso José. Lógico que não. Perfeito. Você acha que as atitudes. Você separa o CPF do CNPJ, do jogador? Você acha que, tipo, amanhã, se o Serginho cometer qualquer. Pensa no crime mais bizarro que tiver. Uma coisa mais nojenta, a coisa mais condenável. Você, até que ponto o CPF pode afetar o CNPJ de um ídolo? Eu procuro separar, não só no futebol, mas nas outras áreas, né? Eu posso citar outros ídolos aqui para você perceber que eu separo. Woody Allen no cinema, Você faz a separação. Vou falar de um outro polêmico na literatura, o Monteiro Lobato, que tem Presidente negro, eugenista. Então, mas na minha infância, ele era referência na literatura infantil, né? Foi o cara que fez eu gostar de ler, não tenho como falar, ó. É por isso que eu separo. A parte ali
A Profissional da pessoal. A parte profissional ali, se você pegar ali, é maravilhosa. Mas a parte pessoal é escrota, né? Eu tive algumas discussões com o Leandro nessa. É uma pena, desse isolamento, eu brinco, eu tiro o sarro, porque ia ser muito legal de ter essa discussão, que ele com certeza ele lembra. A gente debateu sobre a questão do Rodrigo Garro, quando atropelou sim. aquela pessoa lá, e teve do Daniel Alves, do São Paulo, aquelas denúncias e tudo mais. A gente vê que há uma certa intolerância para cagadas na vida pessoal quando o jogador não é tão bom. Quando o jogador é importante pro time, costumam relevar em algumas vezes. É verdade. E aí, por exemplo, eu vou dar uma questão aqui bem pontual que eu discutia com alguns amigos corintianos na época. O Cuca, quando assumiu o Corinthians, Sim. ele foi chutado do Corinthians por uma atitude que ele foi acusado no passado. Não vou entrar no mérito se ele fez, se ele não fez, se tá certo, se tá errado. Isso aí é uma coisa para um outro programa que pega muitas nuances. Mas foi considerado inocente, né? Não sei. Depois, posteriormente, Não sei. Não vou entrar, não quero o foco, não quero entrar nessa questão. Mas o fato é que ele foi expulso a Gaviões, a torcida chutou o Cuca por uma atitude que ele teria feito fora do CNPJ, fora do campo. Posteriormente, o Garro foi lá, cometeu aquele assassinato lá, né? Sim. Que ele atropelou lá o motoqueiro. E aí fizeram um monte de passada de pano, que tava errado o motoqueiro Pô, e tudo se mais. comenta mais e hoje. tudo aquilo. Pois é. Então, aí vem a questão. Considera essa intolerância da sociedade quanto à atitude das pessoas, quanto a caráter, varia também em relação ao talento do jogador? Se é um cara bom, as pessoas tendem a passar mais a mão na cabeça. E se não é um cara que agrada tanto, elas costumam ser mais moralistas? Eu acredito que sim, que está envolvido também. Mas no próprio caso do Cuca que você citou, acabou de citar, a torcida pegou no pé do Cuca, depois quem vem? Luxemburgo. Luxemburgo também tinha problemas lá com a... Foi absolvido e tal, mas também teve polêmicas lá com a manicure lá, tá? Aquela história lá que sim. ele foi absolvido tudo, mas tinha polêmica Mas teve também, na né? época, né? Então assim, pro Cuca eu não vou tolerar, mas Luxemburgo O outro eu tolerei. né? Então eu acho que acaba entrando um pouco na hipocrisia também isso, né? Quem que eu vou cancelar? A gente tá falando de cancelamento. Cancelamento, sim. Na Um ídolo verdade, pode ser, né? um ídolo pode ser cancelado. Possivelmente, se fosse o Tite no lugar do Cuca, o Tite continuaria lá no Corinthians. Se ignoraria? Muito por conta da idolatria. Vocês acham que, no caso, a gente tá até saindo um pouco porque a ideia não era personificar, mas já que a gente citou o Cuca, vocês acham que, no caso, afetou mais a reprovação do Cuca no Corinthians, por ele ter feito história no São Paulo, no Palmeiras e no Santos, do que propriamente pelo que ele fez? Sim. Não sei, hein? Então, porque ele foi ídolo no São Paulo, assim, o pessoal gostava de técnico, ele ganhou, né? Não, ídolo no São Paulo não foi. Desculpa, ídolo não, mas ele Não, ganhou títulos, teve importância na história do São Paulo, isso, porque ele montou aquela base que vinha ser esse tricampeão da Libertadores. Ele criou uma identificação com São Paulo, isso isso é mesmo. fato. Ídolo não é de fato. Não- Mas essa reprovação dele teve a ver também com ele ter passado pelos 3 outros clubes e o Corinthians meio tipo, aqui não, só aqui não, eles aceitam e nós não. Teve uma coisa disso? Olha, não sei, viu? Não sei. Eu acredito que não, porque o Dorival tem mais história do que o Cuca no São Paulo e tá lá no Corinthians, né? Mas pro São Paulino não aceita mais o Dorival. Isso também. Só pelo fato de ter treinado o Corinthians. Primeiro que largou o São Paulo na mão pra ir pra seleção, né? Até aí tudo O São bem. Paulo Até teve um aí... histórico disso, né? O Dorival, o Osório, o Bausa. O que mais aconteceu com o São Paulo nos últimos Recentemente anos foi- Mas isso eu acho que não foi. Se largar pra ir pra seleção, acho que não é o maior problema. Agora você volta e vai treinar o seu rival, aí se tornou um problema, né? Hoje... Assim, eu tava olhando o jogo ontem, nem ficou sempre pensando nisso, né? O Dorival lá. Pô, o cara, há 2 anos, 2, 3 anos aí, tava dando um título que a gente não tinha, né? E tinha tudo pra ser uma relação ali, a la Tele, né? Histórica, Não, né? ele tava em mural lá, desenharam ele em mural, depois apagaram lá. É porque o futebol mexe muito com emoção, né?
E já que a gente entrou nessa questão de técnico, vocês acham viável esses casos que o cara foi ídolo como jogador de um clube, o Rogério do São Paulo, treinar o Palmeiras ou o Corinthians, ou o Renato treinar o Inter? Vocês acham que em algum momento há essa possibilidade de acontecer? Porque no passado a gente teve... Acho que a questão da rivalidade talvez ela nem fosse tão acentuada quanto é hoje. Você tinha técnicos clássicos como jogadores e depois treinando vários clubes, mas hoje eu não consigo imaginar essa Ceni, por exemplo, possibilidade. treinando o Corinthians. Treinando o Corinthians, o Renato treinando o Inter. Não, mas o Ceni já falou que... Não treina, né? Não, assim, acho que mesmo se ele tivesse um pingo de vontade, não iam aceitar ele. Pela história que ele tem no São Paulo, que ele teve no São Paulo como Ainda mais jogador. contra o Corinthians. né? Isso, Até no Santos, quando talvez perguntaram pra ele, ele falou, acho que não vai. Palmeiras e Corinthians é inimaginável e Santos, alguém vai brecar. Então ele é só o São Paulo, o Renato, pra mim, é só o Grêmio. Não sei se tem mais alguém aí. Que eu me Jogador. lembre, não. Mas o... Então, mas eu acho que o Corinthians, assim, seria... Se o Ceni vai, por exemplo, eu acho que acaba a carreira dele, assim... Eu não consigo nem imaginar, então, nos só- dias de hoje. Não consigo nem imaginar. É uma pena, que eu acho que no passado esse tipo de coisa era mais comum. mas não é. Era mais comum. Você tinha um jogador saindo do Corinthians pro Palmeiras pro Corinthians, assim, muito, muito rápido, muito intenso, sabe? E sem perder tanto essa característica. Eu lembro que quando teve aquele disque Marcelinho lá da Federação Paulista, teve torcedores do São Paulo e do Palmeiras, do Santos, que ligaram pedindo. Hoje eu imagino que se tivesse sido Hoje feito até, hoje, a margem ia hoje esquece. ser praticamente Até o zero. Ricardinho, por exemplo, que saiu do Corinthians e foi pro São Paulo, não é tão massacrado assim, essa questão. Ele jogou no São Paulo, o Ricardinho, né? Mas eu O nunca meia. gostei dele. no Mas São ele não é ídolo no Paulo, São né? Paulo. Não falando de ídolo, tô falando questão de massacre. E foi, assim, de... foi massacrado, sim. Foi massacrado. Foi. Ele foi massacrado pelos corintianos por ter saído e foi massacrado no São Paulo. Ele recebeu até aquele apelido de trezentinho, aquela lenda, lembra? Ele foi Eu não boicotado lembro. no São Paulo. Ricardinho Não, foi foi boicotado no São massacrado. Paulo. Porque hoje, enfim, Eu tá acabei de muito falar que eu não comentando, gostava tá do na São mídia. Paulo, não. Então, o São Paulo gastou uma bala Gastou no uma grana pra ele, Ricardinho era e foi um 8 time que não milhões foi na pra época, frente. Era o Ricardinho, o dinheiro. Kaká, foi naquele ano do Luiz Diego. Fabiano. Mas aí vem um Luciano, né, que tinha um E passado, ninguém né? lembra, é isso, É. de virar ídolo Só como que o meu assim, ídolo hoje. Mas só que o Luciano... eu vou defender o Luciano, porque devido à carência, né, de ídolos, mas eu acho que ele é um cara honesto, o cara trabalha ali pelo Mas time. também o né? Luciano, ele quando saiu do Corinthians, enfim, não sei se ele jogou fora, mas aí teve Fluminense e Grêmio antes dele É, São Paulo. Então acho que Descansou, ele não- o tal do descansou a imagem. isso, e você também eu lembra acho que bem. teve uma história Uma identificação grande com o no Corinthians, sim. é. O Roger Guedes, né? Você também pode falar isso, né? Palmeiras, Corinthians, né? Eu acho que o Roger Guedes. Acho que o Roger Guedes não jogaria no Palmeiras mais. Não, O Danilo. hoje não. O Danilo, Nossa, muito bom, muito bem observado. Esse eu acho uma baita sacanagem. Porque agora é fofoca de bastidores, que ninguém pode saber. Ok. Eu ouvi uma história de uma pessoa conhecida, que eu vi no Twitter, um conhecido meu conhece o Danilo, eu vi foto deles e ele jura de pé junto que o Danilo é São Paulino. Mas acho que o Danilo já falou isso também. Então que o Danilo é São Paulino. E é engraçado, né? Porque teve uma vez um jogo amistoso entre Masters do São Paulo e do Corinthians e não queriam ele no São Paulo. O Danilo sofre uma rejeição no São Paulo. O cara ganhou... Eu lembro Ele ganhou nos dois. Eu lembro na despedida do Ceni, porque Sim. o Ceni queria ele lá. Aí ele mesmo falou: não. Mas na despedida do Senna ele ainda jogava, não jogava? O Danilo era jogador. Acho que ele jogava, é. Aí é diferente, eu tô falando hoje. Putz, verdade, ele ainda jogava e no Jogava. Corinthians E no ainda. Corinthians, é. É aquele negócio é porque tem muita coisa que a gente faz, a gente não aceita, porque as pessoas são imaturas. Eu, como torcedor do São Paulo, no caso, se o Danilo tivesse ido a gente inverte a situação, na despedida do Cássio. O Danilo, jogador do São Paulo, fosse na despedida do Cássio, com a camisa do Corinthians, por tudo que ele fez no Corinthians, eu compreenderia. Eu acharia numa boa, entendeu? Mas é aquele negócio, as pessoas têm uma idolatria a ponto de bater numa pessoa que usa verde no meio da torcida do Corinthians, não dá pra se surpreender de não aceitarem um jogador de outro time
vestir a camisa do seu, né? Então é inviável tecnicamente. Não, mas o Danilo, cara, ele jogou muito no São Paulo. Pô, foi campeão de tudo também, né? Danilo. Jogou, mas depois ganhou tudo no Corinthians e deu uma. E ok, faz parte também. Entendeu? Pra você, pra mim, mas a maioria Mas não é aceita. complicado porque assim, a gente olha como torcedor, né? A gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, né? Igual pegar um outro caso, né? O Miller, que queria voltar para São Paulo. E daí, Verdade. né, também não acabou sendo barrado no São Paulo. Se eu não me engano, o Danilo também queria. Sim. Isso, voltar pro São eu ia Paulo, né? falar isso, tipo, tem essa. O próprio Danilo já falou isso, tipo, tava quase. Não sei se tudo acertado, mas estava palavrado. Enfim. E aí o cara é profissional, ele tem que jogar em algum lugar, Denilson. né? Não sei se o Denilson foi ídolo, Palmeiras. saiu ídolo aqui do São Paulo, mas, tipo, ele queria voltar pro São Paulo. Mas na cabeça do torcedor, eu lembro que na época falava assim, Miller ingrato, Denilson ingrato, Danilo ingrato. Na cabeça do torcedor, você, no primeiro momento, ali no calor você não sabe o que tá acontecendo, você fica com esse pé atrás, assim, né? Acaba arranhando um pouco a questão da idolatria, né? Depois, quando as histórias começam a surgir, você vai entendendo melhor, né? Mas verdade. Se você for baixar a lupa, por exemplo, você mesmo já ouviu, você tem uma certa mágoa do Cafu, não tem? Do Cafu, porque também, né, Saiu do a São gente Paulo, fez uma esperava que ele manobra voltasse pro São fez uma Paulo manobra também, e foi né? pro Palmeiras. Mas já passou, viu, Cafu? Então tá tudo certo, tá tudo certo. Só não vai pedir autógrafo. Não. Mas tem isso. Se a gente for baixar a lupa, vira um problema. E tem uma questão também, ó, a gente estava até conversando aqui fora do ar, assim, em relação ao Casagrande e tudo mais, que em relação cobra-se muito postura de jogadores e principalmente ídolos, né? Que eles têm que ter uma postura de líder, eles têm que ser exemplo, e quando eles não são o que a sociedade espera, eles acabam sendo cobrados mais. Por exemplo, o Neymar ele sofre muito com isso, de misturar o Neymar dentro do campo com o Neymar fora de campo. Por ele ser ídolo como jogador, ele é obrigado a corresponder ao que a sociedade espera dele. Sim. Exatamente. E isso acaba sendo um problema também. Tem o... O Neymar, ele toma muita paulada, na minha opinião, injustificada, por gente que não gosta do CPF, não gosta da pessoa Sim. dele. Pega, enfim... O que eu acho justo. Eu entendo as pessoas não gostarem do Neymar como pessoa. O que eu não acho justo é as pessoas utilizarem essas insatisfações pessoais dele para criticar ele como jogador, que é um baita no jogador. Tudo bem que não tá no melhor momento, longe disso, e vale a discussão de rumos da carreira dele. Mas ao longo da carreira, ele tomou muita paulada exagerada pela pessoa que ele é e não pelo que ele joga. Sim. Não, e enfim, um dos maiores ídolos também acho que do povo brasileiro, o Pelé também. O Pelé também sempre foi julgado pela questão da Exatamente. filha. Bem lembrado. Enfim, então assim, o pessoal sempre realmente mistura. Não tem jeito. Eu, como o professor falou também, eu consigo separar. Pra mim também zero bronca, enfim. Eu lembro de fazer, não lembro qual ocasião, de postar alguma coisa em homenagem ao Pelé e tinha uma colega minha, esse cara aí... Nossa, sumiu a Eu filha. falo assim, mas quer que eu falo o quê? Eu aprendi a admirar o Pelé, não é por causa por ele ser pai, por ele ser filho, mas por Por ele causa do ser... Edson, né? O Edson, não foi o Edson. Não. Foi é a mesma coisa o Maradona. Pra mim, o Maradona foi o maior que eu vi jogar, assim, né? Eu não conto o Pelé porque eu só vi o último jogo, mas que eu vi jogar foi o Maradona. E teve uma vida ali toda tumultuada. Mas aí, professor, será que na questão também de brasileiro? Porque não Boa vejo a questão do pergunta. Pelé. O Pelé, enfim, o que ele fazia, usava droga, enfim, ninguém nunca vi criticar. Lá é o Maradona. Deus. É Maradona. Lá é Deus. Aqui o Pelé, por exemplo, o pessoal critica. O próprio Essa questão brasileira. falecimento do Pelé, o velório e o sepultamento, poucos jogadores foram, na época até foi noticiado isso. Você acha que isso é uma característica do brasileiro, essa relação com o ídolo, essa cobrança da pessoa, ou você acha que é do ser humano em geral? Você acha que existem fãs do O.J. Simpson nos Estados Unidos? Existem, né? Eu acho que existem. Polêmicos. Eu acho que isso eu não sei. Sinceramente, eu não Porque tenho uma muita opinião história, formada. porque tem muita história. A gente estava falando do Rogério. Eu já ouvi mais de uma pessoa falar que se o Rogério fosse inglês, teria estátua dele, tinha uma rua com o nome dele. Você acha que a relação do brasileiro com o ídolo é mais fria ou mais exigente do que em outros lugares? Eu acho que ela é mais calorosa, mais ligada ao emocional e por isso ela é menos racional, né?
Então, não separa uma coisa da outra, né? Se leva muito pelo lado emocional ali. Então, eu não. Mas eu não sei se é só do brasileiro isso. Latino, talvez, né? Não sei na Inglaterra se é diferente, porque a forma que eles lidam com os povos germânicos, saxões ali, tem uma forma diferente de pensar, né? A cultura é diferente, né, do que a gente. A gente tem, latino tem mais essa tendência a ser emocional, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas tomem cuidado como vocês vão responder. Eu quero que seja bem objetivo e sem dar detalhes, tá? Porque pode gerar polêmica muito De séria. ser Então, cancelado, sim. presta atenção. Vamos pegar só exemplos fictícios, tá? Um caso que a gente ouve acontecer com uma certa recorrência, infelizmente, e é muito condenável, agressão à mulher. O Sim. jogador vai e bate na mulher. E aí você tem muitos clubes tomando a... Não falo a rédea. Cuidado. Tomando a iniciativa de afastar o jogador na denúncia. Teve denúncias que se comprovaram, teve denúncias que não se comprovaram. De uma maneira objetiva, como vocês se portariam em relação a uma denúncia desse caso como clube? Vocês afastariam de imediato até o fim das investigações, por uma questão de moral, de ética, por uma questão de patrocínio, que Sim. você é pressionado por isso também, pressão social e tudo mais, ou você esperaria o processo concluir para tomar uma atitude? Você brecaria ou você brecaria a pressão popular? Ou você tomaria a iniciativa de expulsar e tipo, ó, se eu lavo minhas mãos, afasto e por aí vai? Você já falou um ponto aí, o patrocínio. Patrocínio. Isso que ia Então, definir? Então eu acho que eu afastaria, Pra conversaria não com o correr o risco jogador de isso, afetar. e sendo absolvido, não comprovando nada, volta. Porque antes de falar, nossa, essa discussão é machista e tudo mais, a gente teve casos. Eu vou falar um caso que aconteceram posturas diversas. O São Paulo, um presidente homem, afastou o goleiro Jean, acusado disso. E o Palmeiras, com uma presidente mulher, bancou um jogador acusado disso. Foi o Dudu, no caso. Não foi o Dudu. O Dudu ele foi vendido. Foi o Caio. Eu acho que foi o Caio Paulista. Aí o Paulista. Tá O bom. Caio Paulista teve uma denúncia dessa. O Dudu foi outra coisa. É diferente o caso, mas depois a gente debate isso. Mas aí que teve. Você teve uma mulher segurando um cara que foi agredido e um homem afastando o outro que foi denunciado de agressão. Então, você, José, independente do caso, você afastaria com risco de deixaria isso. afetar. E você? Eu também, porque é um caso delicado, enfim. Então, eu também afastaria também, após a absolvição. Independente do jogador, se é ídolo, se é bom, se é ruim. É um caso muito delicado. Ou não ia afetar você ser um cara titular, o artilheiro do time, ou o terceiro goleiro reserva, você não ia considerar isso para afastar. Não, eu não Vocês considero. afastavam, Afastar- teriam afastaria. coerência nisso. Por Você exemplo, também. também teve um time. Que o Jean era goleiro reserva, era muito mais fácil de afastar, né? Teve um time que afastou um jogador. O jogador estava até sendo titular desse time. Aí aconteceu essa polêmica. O time afastou e acho que depois, tipo, rescindiu o contrato, que não sei o que. Aí ele foi jogar no rival desse time. É aqui de São Paulo. Foi uns 2 anos atrás. Hein? Tô ligado. O nome no diminutivo? Isso, Tô exatamente. ligado aqui. E você, Edu? Você que é o cara da moral mais elevada. Desculpa, só pra terminar. Eu não dispensaria como esse time fez. Ó, ficava afastado, treina aí. A gente paga o seu salário. Afastaria Isso, até a situação se concluir exato. para definir. Ou Exato. seja, uma situação meio termo, vamos dizer Isso, assim. exato. E você, Edu? Olha, é uma questão bem complicada. Eu acho que em cada caso é um caso. Você tem que analisar cada situação. Não dá para ter uma cartilha. Não dá para ter uma cartilha, porque você pode. Assim, a cartilha qual que é? A pessoa tem o direito de se defender, né? Está sendo acusado, vai ter que ser provado que está sendo dito contra ela na justiça, a justiça que vai julgar. Todo esse script a gente conhece. Então, aí qual que é a cartilha? Melhor afastar até você ser julgado, né? Esperar a poeira baixar, depois você volta. Caso absolvido, você volta numa boa, e aí conversa, acerta isso com o patrocínio. Tá, isso aqui é o que a gente entende numa situação normal. Eu agora vou pegar uma situação que você passou por isso, mas assim, tem hora que não adianta você passar pelo trâmite da justiça, a pessoa sair absolvida, que a imagem dela já está queimada, já está comprometida.
né? A gente conhece um caso aí famoso, a gente acertou aqui que não ia falar nomes, mas a gente tem um caso aqui que a gente não precisa citar. Ali na lateral? Isso, né? Tá. Aqui assim, né? Nessa faixa do campo Isso, aqui, tá. né? Ó. Lateral, meio campo, É, né? Um pouquinho. A imagem... Hoje, né? No dia que a gente está aqui, no dia de novembro de 2025, né? A gente sabe que ele foi absolvido, mas assim, a imagem foi tão prejudicada que assim, eu acho que seria inviável jogar em qualquer outro time, né? Vou fazer deu muitas publis, né? Ele não vai fazer... Não adianta. Não, Se eu fosse... O caso dessa pessoa realmente Se eu fosse pegar um empresário, representante de qualquer produto aí, eu não ia Jamais, investir nele para fazer, porque a imagem ficou muito comprometida. Sei lá, pode ser que daqui talvez há 10 anos, o tempo apague um pouco isso, né? Mas para mim assim não apaga, né? A pessoa acaba para as novas gerações acaba apagando, né? Mas para a gente que vivenciou aquele momento ali, pelo menos mediaticamente, a pessoa vai carregar aquilo pro resto da vida, né? Sim. Tem casos, tem até uma tese no direito que discute sobre o direito ao esquecimento. Quando a pessoa cumpriu a pena, ser apagado os registros que ela fez, é uma questão muito polêmica, uma discussão muito complexa. Mas em linhas gerais eu gosto muito disso, dessa sua visão que você tem que ver caso a caso. Eu acho que você pode ter uma cartilha para linhas gerais, que nem sempre você vai ter detalhes dos casos, mas eu admirei muito a postura da Leila quando ela fez isso, que ela foi muito corajosa com o que ela fez, porque o que acontece, muitas vezes chega a denúncia, a gente não tem acesso aos detalhes num primeiro momento, e aí quando seguem a cartilha, às vezes corre risco também de cometer alguma injustiça. Então, muito provavelmente, ela deve ter visto ali as informações e não afastado o jogador, pelo ali o que ela viu, sem tomar essa medida primária, e aparentemente, posso estar errado, não sei, que eu não ouvi mais nada disso, ele continua jogando normal, que indica que não foi uma coisa grave, uma coisa séria. Então, essa questão do ídolo, e a gente nem tá falando de todos os jogadores ídolos, a gente até abriu um pouco mais. Mas no futebol, e isso do ídolo potencializa, a gente espera uma postura diferente, né? Às vezes a gente espera que o ídolo faça coisas que não cabem necessariamente a ele. Cabe ao pai, cabe à mãe, cabe à família, e eles acabam levando uma carga maior do que deveriam merecer, né? São pessoas também, né? Enfim, tem emoções, é muito disso também. O futebol ele espelha muito o que é a sociedade, né? Eu achei feliz a comparação que você fez, né? Se você pegar, né? A gente está falando aqui, vamos comparar na questão da idolatria, da idolatria não, eu vou colocar até da fama. Se você pega criminosos que ficaram famosos, Que tá na moda. que cumpriram a pena. Tem criminosos que ficaram famosos, cumpriram a pena e voltam para a sociedade. Assim, legalmente eles cumpriram o que tinha que ser cumprido, a pena foi decidida. Só que assim, para a sociedade ela não foi paga, jamais vai ser paga, né? E isso, eu gosto de analisar, a gente até no TCC a gente procurou fazer isso na época. Eu gosto quando você usa o futebol como elemento para analisar a sociedade. Porque tem coisas que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu vou pegar exemplos absurdos. E que bate com o caso que a gente falou. De fato, quando uma pessoa é absolvida, teve caso lá que você falou e tem muita razão, a imagem do cara fica queimada para sempre. Ou ele não volta a jogar, ou ele vai perder publis. Isso não só no futebol, a gente vê com influenciadores, teve casos de podcast que falaram besteiras. Mesmo com os caras sendo afastados, ou pedindo desculpa, enfim, as coisas nunca mais voltam a ser como antes. Mas também é muito difícil. A gente tem até um problema, acho que na sociedade, em relação à reintegração de presos. Os caras são soltos, e aí puxa lá o tal do atestado de antecedente criminal e queima ele tem que se sustentar. Em contrapartida, é muito complicado também, né? A gente fala, não, tem que dar segunda chance, isso é o certo. Mas você traria para dentro da sua casa uma pessoa que cometeu um crime muito grave, e cumpriu a pena? É muito complexo. E é de pessoa para pessoa. E aí vale pro futebol, né? O cara que foi lá, fez a besteira, pagou, ele volta. Foi o caso do goleiro Bruno, por exemplo.
Tem muita gente que abomina. Eu, particularmente, eu tô nesses que abomina também, sabe? Eu vejo com muita estranheza quem venera o goleiro Bruno, porque foi uma coisa muito grave que ele fez. Não que a agressão que a gente estava dando como exemplo não seja, também é. Mas se a gente pegar assim a vida, o atentado à vida como crime capital, acho que é o pior de todos os crimes, talvez, né? Embora tenha alguns debates. Eu cito um caso que a pessoa já faleceu, né? Então acho que fica mais fácil da gente analisar aí. O assassino da atriz, da Daniela Pérez, né? Ele cumpriu a pena, houve a tentativa de se reintegrar ali à sociedade, mas quando ele faleceu, eu olhava nas redes sociais as pessoas comemorando ali, né? Sim, então, assim, que é um sentimento que tá velado ali entre as pessoas, né? Embora tenha cumprido a pena, ainda tem aquela indignação social, né? Ficou marcado. Se você perguntar ali, mas ele foi absolvido socialmente ali não sei se dá pra falar isso, mas... Agora, só pra gente terminar, então agora eu vou jogar a bomba pra você ser cancelado, hein? Você é um cara tão legal que eu acho que você é incancelável. Agora... O goleiro Bruno merece jogar, merece ser ídolo de alguém? Cumpriu a pena. Aí o que se discute se cobriu muito, se cobriu pouco. Eu acho que ele cai exatamente nisso que a gente acabou de discutir. Mas você não acha que quando trata-se de uma personalidade pública, isso é um pouco diferente da pessoa comum? Sim, porque tá na mídia, né? Eu tô perguntando pra ele, o intrometido. Não, tomar no seu cu, rapaz. Eu gosto de aquela hora. Eu perguntei uma coisa. Mas tá na mídia, assim. Mas não tem diferença nenhuma, você não faz essa distinção. Se a pessoa é famosa ou anônima, cumpriu. Depende do que ela fez, né? Se ela fez aí uma você coisa considera muito grave, né? Não tem como, né? Não fazer tem como, essa separação. né? É porque no caso do Bruno, que não, enfim, aí também tem questão, não acharam o corpo, então tem muito disso também, enfim, será que realmente fez, não fez? É diferente do outro caso lateral, que foi filmado. A gente já tá encerrando, aí não dá pra prolongar muito, mas o fato de não achar corpo não quer dizer que não tenha crime. Isso é uma premissa errada. Sim, tem gente, mas é errado. O Bruno, ele foi responsabilizado pelo assassinato da Elisa, as pessoas foram condenadas mesmo não tendo achado o corpo. Mas tem gente que duvida, então eu estou falando. Não. E aí ele cumpriu a pena, aí falou, mas ele cumpriu, não cumpriu tudo, soltou, mas enfim, lei é lei. Mas uma pergunta que eu ia fazer pro professor antes de... Qual que é o ídolo dele hoje no Brasil, da seleção brasileira? Antes de terminar, pô. Difícil ter ido na seleção brasileira, hein? Então, mas... É difícil hoje, Richarlison. É difícil. Olha pra seleção, eu não tenho identificação com ninguém ali, pra ser sincero. É diferente. Quem diria que a gente não tem um ídolo na seleção? É até difícil você perguntar isso pra mim, porque eu tive a minha idolatria, eu vi a seleção de 82 jogar. Isso daí eu entendo ele. É saudosismo. Quem é seu ídolo na seleção brasileira? Hoje? Hoje é o da modinha, Vini Júnior, o Estevão. É isso. Eu acho que nós somos saudosistas. Assim, eu tô achando interessante o caminho que o Estevão tá seguindo, sabe? Mas ele ainda não é um ídolo, assim, né? Não, assim, não é um ídolo se comparar com o Ronaldinho Gaúcho, nesse ponto, não. Acho que o Ronaldo foi o último, hoje. Cara. Foi o da moda. Apesar que Neymar aí, né? O Neymar. O Neymar, eu acho que foi o último. A década 2010 foi toda do Neymar. 2010, 2020 foi toda do Neymar. O Neymar fez uma grande cagada em ter saído do Barcelona e ido pro PSG. Sim. Foi ali o corte que ele teve da carreira. E ele deu azar também de ter vivido na mesma época que esse monstro e o outro argentino ali. Então ele fatalmente seria melhor do mundo. Tem gente que até acha que ele poderia ter sido naquele ano que ele foi terceiro. Mas é muito mais difícil você disputar com esses dois aí quando estavam no auge. O Neymar deu esse azar também. Então hoje você se rende. Ao Neymar? Esse. Me rendo. A gente tinha discussões aqui. Sair daqui sem te perguntar. Não, mas eu me rendo. O tempo passa. Descontou, né? Agora, né? Descontou. Não, mas o tempo passa. Eu me rendo. O que ele representa, eu tava vendo umas comparações do que era Portugal antes dele. O Messi, embora tenha ganho a Copa do Mundo, é super importante, eu respeito, mas o que o Cristiano Ronaldo representa pra Portugal é o maior da história. Mas por que não era ídolo pra você, o Cristiano? Não falo que era, é que a gente discutia. Eu preferia o Messi do que o Cristiano. Hoje eu tenho mais dificuldade de cravar isso. Eu ainda acho que gosto mais do Messi. Mas hoje eu entendo mais a opinião do próximo e respeito mais. Por quê? Porque o Messi na Argentina foi mais um grande jogador na Argentina.
O Cristiano Ronaldo é pré e pós ele. É Não, impressionante. sim, Portugal ele é o- hoje se classifica com o pé nas costas na Copa do Mundo. Antes ficava fora das edições. Entre o Eusébio e o Cristiano Ronaldo foi um grande vácuo. O Cristiano Ronaldo fatalmente passou o Eusébio. Mas, Diego, você não considera o Vini Júnior, por exemplo, um ídolo hoje da seleção? Cara, Ganhou o melhor do mundo? então, ídolo não ganhou, não. Não, Ele não ganhou? o Não, melhor foi o do... Rodri. Não, mas não teve um ano... Não Acho que é ganhou. o bola Ele ganhou algum de. título de melhor do mundo. Ele ganhou. da revista, né? Da revista, foi- isso. É. Eu entendo as pessoas colocarem ele como ídolo, ele como principal jogador, muito em função da questão pessoal, da questão da Virgínia, né? Ele tá bastante evidenciado por causa disso mas também. começou agora. Mas não, mas se fala assim, o principal jogador da seleção potencial de ídolo é o Vini Júnior. Mas eu acho que Mas é não é muita mesmo. marra ali, sabe? Não, Não é ídolo ainda. eu vejo a seleção, eu acho que ela tem jogadores bons pra caramba ali, sabe? Quando você juntar Rodrigo ali, o próprio Estevão, você tá formando o Vini Júnior ali. Só que assim, eu acho que ele pensa que ele joga. Ele joga 30% do que ele pensa que joga. Ah, pode ser. Mas eu acho que tem um potencial ali. Mas a gente não teve tempo de treinar nada disso. Mas isso é uma outra discussão. Isso. Não, mas assim, quem diria que a gente não ia ter um ídolo na seleção? Não tem, né? É não muito tem difícil. 10, enfim, tem. Você fala que o Luciano é seu ídolo, velho. Dá pra escolher qualquer jogador da seleção e ser ídolo também. Não, mas aí é O time seu do padrão, coração. o seu padrão é baixíssimo de Ah, ídolo, é uma é. vergonha. Eu Só sou- no tênis que é bacana, mas eu desconfio dessa sua Dos números, assiduidade né? do Nadal. Dos números, né? Pô, por que, Edu, desconfia? Desconfio. Acho que você Vocês não têm. Acho que você jogou aqui no campinho aqui Qual só que é o seu pra, ídolo do pra dar beach jogo. Só pra dar Não jogo. conheço nenhum atleta de beach tênis, Nunca. sou eu mesmo. Você... Brizola, obrigado, viu? Tamo Essa junto, alegria irmão. que Vamos que contagia, que simpatiza aí todo mundo, a pessoa mais querida de algum lugar. Diadema agora? Diadema. Obrigado, viu, Brizola? Eu que agradeço o professor, Luciano José. também. do Valeu, Luciano. Brisa. Abraço, Luciano. Tamo junto. E aí, José, gostou? Se divertiu? Seu ídolo? Tirando, né, as opiniões do Brisa, eu respeito, Não, vocês vão mas chamar, não dá, né, cara? Não dá. É meu 10. Muito bom, muito obrigado aí pelo convite. Quando quiser, só chamar. Obrigado, Edu. Você é incancelável. Você conseguiu escapar da minha armadilha, mas você vê que eu falo que eu mandei essa. Cilado, Você vê que eu mandei essa pra você. Não mandei pro Brisa, senão ia ser cancelado. Não mandei pro Zé, senão ia ser cancelado. Eu mandei pro cara que manja do discurso e foi perfeito. Tô aqui na lateral, ó. Tô Exatamente. cuidando da lateral. Ô, louco, meu Deus. A polêmica. Edu, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite do Bolêmicos aí pra discutir o que a gente gosta. Obrigado você também que nos acompanhou. Dê suas opiniões, critica principalmente o Brisa aí, que fala muita merda. Mas lá nos comentários interage, segue a gente. E o que vocês acompanhando o nosso trabalho é muito importante para a continuidade dele, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Falou, pessoal.